Galera, esse aqui é mais um episódio do Papo de Boteco. Hoje estou com uma convidada aqui muito especial, inclusive que participou do último Papo de Boteco, foi lá prestigiar o evento. E hoje a gente vai falar de marketing para um nicho que vocês não estão muito acostumados. Porque normalmente para vocês é fácil ali fazer, tá tudo liberado, tá tudo tranquilo para fazer. Mas hoje o assunto é meio complexo. E antes da gente começar, é bom lembrar vocês que dia 6 de novembro, daqui 2 semanas, na verdade daqui 1 semana, vai acontecer o Papo de Boteco, edição 3, no DBB em Sertãozinho. Tem alguns ingressos ainda para você, que aí o link vai estar aqui na descrição do episódio. E eu espero vocês lá, porque de verdade esse vai ser o último evento do ano e o mais extraordinário que a gente montou até agora. Primeiro eu vou dar boas-vindas para Jéssica, nossa convidada aqui de hoje, advogada. E Jéssica, a gente sempre começa assim, ó. Você pode dar boas-vindas pro pessoal aí, falar oi, tudo bem? E começa falando rapidamente qual que é a tua especialização, o que você faz, só para todo mundo entrar no flow aí, porque aqui eu vou menos nas histórias e vou mais nos meus achismos, nas minhas curiosidades da tua área. Fica à vontade. Obrigada pelo convite, Lucas. É um prazer estar aqui conversando com o pessoal do Papo de Boteco. Eu sou Jéssica Zanandrea, sou advogada, sou especialista em direito de família e sucessões e nas minhas redes sociais eu falo para outros advogados. Como o Lucas disse, nós advogados temos várias restrições de marketing, mas sim, gente, dá para fazer de uma forma legal e dentro das normas de ética. E aí a gente vai começar já com... Eu sempre começo com a mais curiosa e achismo de todas, né? O último cara que veio aqui, ele veio falar de inteligência artificial. A primeira pergunta que eu fiz pra ele é assim, ó, que dia e que hora que o robô vai tomar conta do mundo? Não, isso que todo mundo tá sabendo, afinal Sim, das é contas, verdade, né? é mais polêmico. E agora pra você que dia e que hora vai ser legal seguir um perfil de advogado? E como que é? Por que todo mundo entra? E, todos os perfis lá, as carrosséis cheio de texto, cheio de escritos tecnicistas, não dá pra entender nada que o advogado faz. E que dia que todos os advogados vão entender que dá pra fazer um perfil legal e que dá pra acompanhar conteúdo? Eu acho, Lucas, que o maior problema dos perfis de advogados são que eles usam muito juridiquês. Aquela linguagem técnica, letra da lei, jurisprudência. E o público não quer saber disso. Ninguém quer saber qual artigo de lei, que jurisprudência, que tribunal que decidiu. O que as pessoas querem saber do direito? O que eu posso, o que eu não posso? Quem que eu posso processar, quem que eu não posso processar? Eu acho que quando os advogados entenderem que esse é o principal objetivo... Então, vamos supor, eu vou falar pra você... Lucas, o testamento, segundo o entendimento, você pode dispor dos seus bens se for casado no regime, a pessoa já dormiu, já foi embora, seu perfil próximo, rodou o feed. Se eu falar pra você assim, você sabia que você tem a possibilidade de escolher se você quer ficar ligado a aparelhos ou não no seu testamento? Nossa, não sabia disso aqui, hein? Legal, deixa eu ver então, continuar rodando o carrossel. Usar o que realmente as pessoas querem saber. Sem juridiquês, sem texto técnico, eu acho que isso é o mais importante. E, eu acho que você falou uma coisa que é muito importante. Eu tenho até um vídeo esses dias que eu vi que eu tenho um primo que ele tem um perfil de medicina. E ele é emergencista. Então, vai falar de entubar, vai falar dessas paradas... Não tem nada feliz ali, né? E aí ele fez um vídeo de que era como retirar um anel quando fica preso no dedo. Nossa, E deu, isso é ótimo. 3 milhões de visualizações. E ele falou assim, ó, não é possível. Não é possível. Todos os vídeos que eu faço são super úteis pros médicos. Aí quando chegam nesse, eu falei assim, cara, é porque de fato é linguagem popular. É. E chegou pra muita gente, lado negativo, né, pra ele. Ele também fala pra médico, no teu caso você fala pra advogado. Sim. Mas ele falar pra médico tem aquele negócio, ele não atingiu poucos médicos, provavelmente. E a maioria foi uma galera muito generalista, né, assim, público geral. Sim. E no teu caso, é falar pra advogado. É. E aí eu vou te perguntar já esse ponto que você trouxe, que é, como falar pra um advogado que normalmente tá acostumado a essa linguagem técnica. E pra esse cara, ele gosta de ouvir o técnico ou até o próprio advogado prefere uma linguagem mais acessível e mais gostosa de ouvir porque ele fica o dia inteiro vendo aquelas coisas mais técnicas? Eu acredito, pelo que eu tenho a minha experiência no meu Instagram, que os advogados eles gostam de perceber se você entende do que você tá falando, se você é uma autoridade, se você fala com confiança aquilo que você tá ali explicando, mas ele também gosta de uma linguagem simples, porque o advogado ele lê muito, ele não quer perder tempo. Vai direto ao ponto, vai ser objetivo e explicar o que eu preciso saber. Então, por exemplo, às vezes eu falo de sustentação oral, que é quando a gente vai lá e fala oralmente a nossa defesa num tribunal.
O advogado não quer que eu fique ali listando os artigos. Isso ele vai lá no código, procura, ele mesmo lê. Ele quer coisas que ele não vai achar num livro, num curso, que a faculdade não ensinou. Então, ele quer objetivo e direto, o que eu preciso saber, o que vai mudar realmente na minha vida. Eu acho que isso para todos os profissionais que falam para outros profissionais, médico, dentista, advogado, o que na minha experiência eu aprendi que vai te ajudar? Então, quando eu era uma jovem advogada, eu nunca fiz estágio em escritório de advocacia. Então, eu não fazia ideia como fazer uma audiência, onde eu tenho que sentar, qual é o lugar certo, como que eu falo com o juiz. E aí, a gente se forma, sai da faculdade, não tem isso em livro nenhum, ninguém ensina. Cara, onde eu vou ver isso? Você só tinha assistido Suits. Só muito Suits e How to Get Away with Murder. Só. E pô, você acha que é igual nos Estados Unidos, né? Você chega... Ô, Jéssica, aí você falou uma coisa que é legal, que é a questão de, a autoridade que o cara percebe sobre mim. Autoridade, no geral, é uma coisa muito subjetiva, vai de pessoa para pessoa. Sim. O que é autoridade para você não é autoridade para mim, mas para mim é outra coisa autoridade. Sim. Então, tipo, às vezes para mim a autoridade é o cara ter muito repertório de história, de filosofia, sei lá. E para você a autoridade é o cara saber ganhar uma audiência lá. Sim. Então, pô, são autoridades diferentes e as pessoas percebem de forma diferente. O que o advogado em si e as pessoas do teu público, por exemplo, veem como autoridade? Porque eu tô pensando numa comparação de pessoas de uma profissão para a mesma profissão. Normalmente a gente fala, cara, eu quero passar autoridade pro público que vai comprar de mim. Então, sei lá, por isso que os caras usam carrão e mansão, né? Sim, ostentação. Que acham que de alguma forma isso passa uma autoridade. Mas quando é do próprio advogado para pessoa da mesma área, da mesma profissão, o que você percebe que no teu caso passa essa autoridade, essa credibilidade para esse pessoal? Eu acho que é uma coisa que tem muito, como você disse, essa questão da ostentação, a OAB até proíbe a gente de mostrar isso. Então, tem muitos advogados aí que a gente sabe que fazem essa ostentação e para outros acaba soando assim, então se ele ganha tanto dinheiro assim, tá com um monte de carro aí, por que ele tá precisando vender curso? Tá cheio de carrão, de bolsa de marca da Chanel, tá vendendo curso por quê? Acaba sendo uma imagem inversa. Você faz aquilo com um objetivo, mas acaba soando arrogante ou fajuto. Então, eu vejo que a autoridade é quando o advogado sabe do que ele está falando, consegue explicar aquilo de uma forma simples, então eu consigo falar tanto com um juiz a mesma coisa, quanto com um leigo que não entende nada de direito. Eu consigo adaptar e consigo transmitir a minha ideia de uma forma que todos os públicos entendam. Então, o que seria autoridade no meio da advocacia no digital? O advogado que consegue explicar o que ele precisa, tanto para advogados quanto para o público. Ser direto, objetivo. Eu acho que isso faz muita diferença. Mas em qualquer ramo, eu acho que isso no digital, né? Eu acho que faz muito sentido. Vem muito do que você falou, que é muito juridiquês, né? Sim. Então, eu acredito que dá muita credibilidade o cara consegue traduzir algo muito técnico e algo muito simples. Sim. E é fácil para você conseguir alcançar sua mensagem para o máximo de pessoas possíveis, né? E aí veio justamente essa questão, porque eu fiquei pensando, cara, o que um advogado vê em autoridade? Porque, vamos lá, achismos novamente, olhando para o mundo, a minha visão de mundo. Cara, o advogado tem muito jogo de ego. Sim, tem, muito. Então, tipo assim, o que faz esse cara ver autoridade, né? Porque normalmente quando você tem o ego muito aceso, é difícil você ver autoridade em alguma coisa, né? Sim. Então eu pensei muito nisso. E ainda você que lida com sucessão. Aí eu vou te fazer uma pergunta, já voltada para tua área, puxando esse gancho. O cara que é o dono da empresa, que ele tem que fazer essa sucessão, ou que ele tem que pegar alguém para tocar a empresa dele e ele participar de um conselho, que a gente estava conversando aqui nos bastidores também. Sim. O que esse cara aqui vê em autoridade em você para te contratar? Isso é uma coisa que a gente vai entrar com vários pontos ao mesmo tempo. Tanto o branding, então, desde a vestimenta, o estilo do cabelo, o jeito que eu me porto, a minha fala, o meu tom de voz, tudo isso vai direcionar para o público que eu quero. Então, se eu quero falar com mães fragilizadas, eu uso um tom mais leve, mais baixo, mais doce. Com advogados, com empresários, eu vou engrossar um pouco mais meu tom de voz, vou falar um pouco mais firme, direto, roupa preta, vou preferir deixar meu cabelo dividido ao meio. Então, todo o meu branding visual, toda a minha postura, minha fala, os lugares que eu frequento, o tipo de foto que eu tiro. Então, sempre foto muito sorridente, muito aberto, sorriso, descredibiliza um pouco para esse público. Uma foto mais fechada, um pouco mais séria, o estilo de roupa, de cabelo, já muda e direciona para esse público que eu quero. Então, se eu quero falar com advogados ou grandes empresários, eu já vou falar de uma forma mais
o tom de voz mais grosso, até mais firme, com uma cara mais séria, fotos mais sérias. Tanto que eu vejo que marcas de luxo e que direcionam para esse público, dificilmente as modelos estão sorrindo ou estão com roupas muito alegres. Agora, marcas mais populares, as modelos estão sorrindo, se divertindo em ambientes alegres. Então, eu acho que o marketing influencia muito no tipo de público que eu vou direcionar o meu produto digital ou a minha advocacia. Cara, e eu vejo justamente o cara que é empresário, né? Que eu tenho essa impressão de que o cara gosta do que é inacessível. Sim. Que tá muito ligado com esse negócio da cara fechada, do luxo, né? É. Você pega essas marcas, precisam todo momento reforçar a mensagem que elas são inacessíveis. E elas são acessíveis para poucas pessoas. Sim. Mas aí tem um outro ponto também que eu vou te perguntar. Será que essa cara fechada e essa cara... Vamos falar cara fechada, não do lado negativo, né? Mas essa cara fechada não traz também pro empresário aquela segurança de tipo, pô, não vai ser alguém que vai botar emoção aqui na parada, vai ser alguém que vai pensar racionalmente em tudo? Eu acho que tem que ter uma dosagem, porque é exatamente isso. Você demonstra autoridade, mas aí você também precisa criar conexão. Aquele empresário, aquela pessoa precisa sentir que, putz, ela vai estar aqui, vai dar o sangue na minha empresa. Porque eu tô há 3 gerações, há uma geração construindo esse patrimônio, 30 anos, e aí vem alguém que pra ele é só mais um número, pra ela é só mais um número, não tem emoção nenhuma, uma pessoa apática. Então você precisa demonstrar expressão, paixão, brilho no olho. E também precisa mostrar que você é séria, que você é exclusiva, dar uma experiência exclusiva. Porque o que eu entendo? As pessoas de classe financeira maior, as pessoas, grandes empresários, eles querem uma experiência exclusiva. Então, não é só o dinheiro, é uma atenção exclusiva, é um local diferenciado, é tudo que vai modificar a experiência dele. Igual a gente tem marca de bolsa que nem com dinheiro você compra, é numa lista de espera, um relacionamento com a marca. Então, criando essa exclusividade, mas demonstrando brilho no olho, paixão no que você faz, interesse genuíno, eu acho que você cria esse relacionamento melhor. E como que você cria um lugar... Pensando nesse cara, no teu público, como que você pensa para criar o teu lugar para ele ir? Por exemplo, pô, preciso criar uma experiência que esse cara se sinta confortável, que ele se sinta, de fato, confiante, seguro, né? Para fazer o que ele... Principalmente negócios de sucessão. Como que você pensa para criar esse ambiente? Tipo assim, meu, tá, sei lá, tem que ter aqui uma televisão, tem que ter, sei lá, um negócio dourado. Como que pensa para fazer isso? Eu acho muito difícil, porque... Você tem que investir. Para investir, você tem que ter dinheiro. É aquele ciclo eterno de ter que investir. Mas eu acho que se você tem um local aconchegante, legal, e aí você demonstra muito mais do que os objetos em si. Ah, tem uma estátua de mármore, meu piso não sei o quê. Você demonstrar que ali ele tá bem acolhido, um atendimento legal, servir algumas coisas, demonstrar uma exclusividade, uma atenção. E aí, depois, com o tempo, você vai investindo no local físico em si. Mas mais do que isso, a experiência que ele vai ter ali. Ele já vai chegar e já vai ser atendido, é um ambiente climatizado, ele vai ter ali um conforto de um café, de uns cookies, tudo que você oferece para aquela pessoa. E para ela sentir que, pô, se eu precisar ligar numa véspera de Natal que deu um BO gigantesco na empresa, vai me atender, vai estar disponível. Porque é isso que eu tô pagando, a exclusividade, aquele atendimento, aquela coisa diferenciada. Porque senão vira advogado ostentação, né? Eu alugo um carro, tiro foto num jatinho alugado, bolsa da Chanel, mas na verdade nem é com aquele advogado que você conversa, é com o estagiário do estagiário, e aí no fim das contas você é só mais um. Tem um ponto até interessante que no marketing a gente fala assim, pô, quanto mais rico o cliente, mais dinheiro você tem que investir para pegar ele. Exatamente. O cara quer uma experiência, ele já tá acostumado com muitas experiências comuns. Que é como que eu vou criar uma experiência, né, diferente para esse cara. Sim. Salve exceções, né? Tem um cara que uma experiência mais simples também tá ok pra ele, né? Mas tem isso, pô, é um cliente mais difícil de alcançar. Sim. É um cliente que às vezes exige você entrar em grupos de networking, precisa de um investimento maior. Então, pô, imagina, você faz todo esse investimento pra captar o cliente, né? Chega no teu escritório, pô, a cadeira tá bamba. Tem tudo isso, né? Tem. Como que você vê os advogados hoje, Jéssica, preparando... Nesse sentido, eles estão preparados em, tipo assim, pô, eu me preocupo com a experiência ou me preocupo só com a grana mesmo e trazer clientes? Como que tá os advogados olhando para isso em si hoje? Principalmente aqui no interior, eu vejo que falta bastante. Investir em marketing, investir em experiência, em branding, saber quais locais frequentar. Porque a pessoa de um alto poder aquisitivo, ela vai querer contratar alguém do círculo dela. Então, se você não frequenta aquele ambiente, dificilmente ela vai te contratar. Se você não tem aquela experiência, se você não está inserido naquele ambiente, dificilmente você vai ter esse acesso.
Então, eu acho que aqui em Sertãozinho, Ribeirão, na região, os advogados não pensam nisso, em investir na experiência, no atendimento ao cliente, no pós-venda, na manutenção do cliente. É só fechar negócio e tchau, obrigado. Não manda um mimo de final de ano, não faz uma... Sabe, não tem essa... E assim, pouquíssimos advogados aqui da região investem realmente no Instagram, no LinkedIn, no TikTok. E eu vejo que hoje, realmente, essa é a rua mais movimentada. Você tem que estar com o seu escritório ali, tem que saber se posicionar, tem que saber investir no seu negócio ali. Não só no local físico, no seu escritório na rua, mas no Instagram. E é mais barato. E mais barato, muito mais barato. Exato, pô. Obviamente, né? Ninguém faz a conta de tempo que você investe pra fazer conteúdo. É. Mas em si, pela quantidade de pessoas que passa, é muito mais barato, né? Sim. É muito mais barato. Eu lembro uma empresa, uma vez que eu trabalhei com um pessoal que era uma empresa muito específica, era da indústria. E aí o cara batia muito na tecla de tipo, meu público não tá no Facebook, meu público não tá no Instagram, meu público não tá na rede social. Eu falava, cara, é impossível. É. Sei lá, se a gente pegar hoje no Brasil, 80%, 90% dos smartphones tem Instagram. Sim. Como que esse cara não tá no Instagram? Ele pode não saber usar. E ele pode não fazer conteúdo. Então, tipo, ele não vai aparecer. Mas ele usa. Em algum nível ele usa. É. Ou alguém que usa vai mandar pra ele aquilo que você faz. Sim. Que é muito disso, né? E qual que você vê que é o erro dessa galera que tá hoje e o cara só usa o Instagram por usar e não tá aproveitando isso de fazer conteúdo? Tipo, o cara não viu ainda a necessidade... Ou tipo, pô, não sei fazer mesmo, é inseguro, ou não quer mostrar de qualquer coisa. Qual que é a pior dor que os caras têm pra não usar o Instagram de forma estratégica e usar de fato pro negócio? Lucas, eu acho que o maior problema dos advogados que não estão no Instagram é porque eles não tratam a rede social como um trabalho. Não tem constância, posta de vez em quando e uma coisa assim, posta só protocolando, posta a porta do fórum, da delegacia, e não trata aquilo como uma constância, como um posicionamento, botar cara, contar uma história. Usa aquilo ali como um folheto. Você entrega na rua, a pessoa dá uma olhada e joga no chão. Ser um folheto, hoje em dia não tá funcionando mais. Eu vejo que o marketing para advogados precisa ter conteúdo, contar história. Por que você está advogando? Por que eu deveria contratar você e não fulano? Quais são os seus ideais? O que você prega? O que você defende? Qual que é o seu diferencial? E pouquíssimos fazem isso. E acho que hoje o marketing é muito sobre isso, né? Sobre as relações, Sim. a história que você conta, se cria conexão ou não. Porque, pode ter o cliente que gosta do advogado mais tranquilo, do acordo, e tem o cliente que gosta do advogado que se posiciona, beligerante. Então, eu acho que tem público para todo mundo. Então, precisa se posicionar. Só postar foto de delegacia, de fórum, já não funciona mais. Eu tenho a impressão que tem vários advogados que eles tentam se passar por um personagem, assim, sabe? Sim. E tipo, todo advogado tem que ser ponta firme, então eu preciso ser. É. E às vezes o cara não é ponta firme. Ou ele é ponta firme de um jeito não comum pro mercado que tá acostumado a, tipo, não, você tem que fazer aquilo, você tem que fazer não sei o quê. É. E ele tem um jeito dele, né? Quanto que você percebe que o advogado não colocar e expressar de fato a personalidade dele lá, isso interfere, por exemplo, na constância? Por exemplo, dele fazer mais vezes. Tem esse desânimo? Acontece? Pra esse cara, porque é advogado também? Eu vejo muito. Eu vejo que os advogados, eles acham que tudo tem que ser o mesmo perfil, assim. Então, você tem que chegar lá na frente, bota a câmera, liga, e você fala o artigo de lei, naquele mesmo tom de voz, aquela coisa chata. E, às vezes, você é um advogado que faz piada, que tira sarro. É igual tem alguns advogados no TikTok, que é criminalista. A pessoa pergunta, se eu roubar um carro, eu vou ser preso? Mas meu cliente é inocente, meu cliente não rouba carro. Porra, eu adoro esse humor, jeito, né? é muito bom. Gente, não, e o que eu acho absurdo é que tem uma galera que ainda fala assim, eu tenho que ser advogado, eu tenho que ser sério e tal. E o tanto de padre que faz conteúdo hoje? É muito bom, totalmente Cara, fora do padrão. Exato, e tipo, ele não fala nada que fere de alguma forma a autoridade dele dentro da igreja ou dentro de alguma coisa, né? De alguma entidade que ele tá ideológica mesmo. Sim. Mas, o cara vai lá e ele faz conteúdo de padre. É. Com humor, ou Com do jeito humor. dele, né? Mas ele faz isso. E, Jéssica, eu queria entender de você qual que é a trava que os caras têm pra colocar esse humor mesmo. Tipo assim, não necessariamente humor, mas pra expressar a personalidade do cara. Qual que é a trava que essa pessoa tem? Porque, tipo, eu não sei como destravar esses caras. É a OAB. Porque a OAB tem um monte de regra. Então a OAB fala lá, advogado precisa manter o perfil de sobriedade da profissão. Isso não quer dizer que você não pode ir lá fazer uma piada, um humor, ou brincar com alguma coisa, ou fazer uma crítica, ou ter um deboche, uma acidez na sua fala. Significa que você não pode ir lá e fazer uma ostentação, que você vai lá
na praia tomando uma cerveja e falando de direito. Isso você faz no seu perfil particular. Você até pode mostrar que você bebe, que você faz as coisas, mas não usar isso na sua advocacia. Porque a OAB fala, se é errado, se é certo, aí eu acho que é outra discussão. Mas se a OAB fala isso, a gente precisa seguir, porque até então, senão a gente corre risco de responder um processo. Mas muito medo da OAB. Ah, e se a OAB não gostar e eu for responder? Tá bom, você vai se defender no seu processo ético. Eu acho que tem muito medo da OAB, eu acho que é essa a resposta certa. Ah, deu algum problema, fiz uma coisa errada que a OAB não gostou. Beleza, vou lá, me defendo no processo ético e pronto, resolvido o problema. Ah, pra perder uma carteira, Lucas, nossa, é muita água que tem que passar debaixo da ponte. É assim, casos absurdos. Ah, advogado que pega dinheiro de cliente, advogado que abandona o processo e o cliente tem um prejuízo gigante. Casos extremos. Então, esse medo, eu acho que trava o advogado, sabe? De ser espontâneo, de mostrar quem ele é, de mostrar realmente o que ele faz no dia a dia. Trava muito. E dá pra não ligar pra OAB. Seguir as regras, mas assim, deu um deslize, a OAB me mandou uma notificação, você defende, explica e resolve. Tipo, tem gente que faz coisa muito pior que não perde a carteira, né? Exatamente, muito. E aí, eu acho que faz muito sentido o que você falou. Eu não tenho tanta experiência assim com advogado, mas eu percebo que, de fato, né? Quando você tem uma regra no jogo, e dá medo, né? Porque, pô, o que o advogado tem é a carteira de poder advogar. Sim. Então, eu acho que tem muito isso, né? E quais são as regras, ô Jéssica, que se percebe da OAB mesmo, sem ser essa que você falou da sobriedade, de fato, mas quais são as regras que mais travam o advogado na rede social? Olha, uma das que, assim, eu vejo muita gente fazer errado é que a OAB fala que a gente não pode mostrar decisões favoráveis. Então, por exemplo, eu ganhei lá um processo de guarda, consegui a guarda, postar lá, consegui, a mãe ganhou a guarda, ou, entrei com um pedido de inventário, consegui tudo que meu cliente queria, não posso postar. Sério? Sério. Eu vi um vídeo desse hoje, você acredita? E não pode, olha lá. Puta, eu vi um vídeo de um cara, mas o vídeo foi muito bom. O cara postou um vídeo no TikTok, e aí ele tinha conseguido libertar um cara que tinha sido preso há 7 meses. Nossa, e esse é direto que tem. Injustamente. Tipo, era uma câmera do metrô de São Paulo, que aí vê os dois caras que de fato roubaram, e a polícia pegando o menino que não tem nada a ver com a história. Nossa. E ele foi preso 7 meses injustamente. E aí, beleza, né? Aí mostra, o cara se grava na chamada de vídeo, falando, né, tal, e aí mostra ele na audiência, mas ele filma só ele, né? E aí no final mostra ele falando, menino, ó, tô indo te buscar. E aí depois mostra a cena dele buscando o menino. Então nem podia fazer isso. Não, nem podia. Cara, mas eu vi, me chama muito atenção os comentários, né? E aí o pessoal fica curioso, tipo assim, ó, beleza, agora tem como você ter uma indenização? Tem como você ganhar alguma grana? Gera muito movimento. Exatamente. Eu falo assim, de fato, são essas histórias que, inclusive, se o advogado compartilha, mostra pra pessoa que, tipo, tá desesperançosa que tem esperança. Sim. E a gente não pode fazer isso. E o problema da OAB não precisa a OAB ver e notificar. Um colega, alguém que viu aquilo, tá com tempo, vai lá e denuncia. Então a parada é muito mais entre os amiguinhos do que, de fato, a OAB. Sim. Dificilmente vai ter, oficiou a OAB direto, viu lá. É um advogado que viu, que falou, tá postando errado aqui, ó. Porque a OAB fala assim, você não pode falar o que você ganhou pro seu cliente, porque é como se você estivesse falando, vem comigo que a causa ganha. Entendi. Comigo é garantido. É tipo o lance do médico. Exato. Que o médico não pode mostrar um procedimento estético de antes e depois, porque senão, todo mundo vai achar que vai dar o mesmo resultado. Exatamente. Cada corpo reage de um jeito, cada caso é de um jeito. Exato. Mas pro médico é igual a gente tava conversando, né? Pro médico às vezes compensa, né? Pro advogado. Compensa. Mas o cara tem que estar sem trampo pra ficar vendo um amiguinho Exatamente, que né? Tem que estar sem nada pra fazer. Porque pensando aqui, de fato, seriam os conteúdos que mais dariam engajamento, né? Dá engajamento, mostra autoridade, credibilidade. Só que a gente não pode postar. É uma decisão favorável lá. Consegui inocentar um cara no júri. Não pode postar. Beleza, o cara postou. Então vamos pegar esse que aí o cara postou. Porque eu imagino que você tem umas histórias muito boas pra postar desse tipo. Pô, beleza, o cara postou. Aí você disse que a OAB vai lá, alguém vai lá e denuncia ele pra OAB. Sim. Aí a OAB vai lá e fala assim, amiguinho, cara, você não pode postar. Qual que é a primeira consequência que ele tem? Tem que apagar o vídeo. Ele vai ter que apagar e ele vai receber uma notificação ou uma suspensão, a depender do tipo de infração que ele teve. Então, ele fica por um tempo suspenso de usar a OAB dele, ou ele vai receber uma notificação e aí na próxima ele pode perder a carteira. Mas é aquilo, primeiro ele vai ter que apresentar a defesa dele. Aí, se ele for condenado no tribunal de ética, aí acontece a penalidade. Tá, e aí, e se outras pessoas pegaram o vídeo e postaram?
Aí já era. Aí ia fazer o quê, né? Internet. Aí é um abraço. Aí é um abraço. Porque não tem como limitar. Bom, o advogado já tem uma ideia de como vocês podem postar conteúdo. Não, porque eu pensei, pô, beleza, o cara postou. Tinha um monte de gente postando o mesmo vídeo. É. Ainda aqueles caras que tem canal de corte, né? Parte 1, parte 2, parte 3 no TikTok, aí você vai abrindo. Pô, tinha o vídeo inteiro desse cara lá. Ou você pega aí, você reage ao vídeo do cara, né? Outro advogado reagindo a esse vídeo. É, exatamente. Aí, dane-se. Aí vai embora. Aí já não tem mais culpa, né? Eu tirei do meu Instagram, mas se já salvaram e estão repostando, eu não posso fazer nada. Tá, mas aí vamos lá, então. Aí eu tenho outro questionamento. Obviamente, né, se a OAB vai querer derrubar o meu vídeo. OAB, não derrube esse podcast. Não me processe, Obi. Mas, por exemplo, se eu gravo esse vídeo, nunca postei na minha vida, mas mandei o vídeo pra um amigo, o amigo mandou pra um canal de corte, o cara postou. Aí não tá na sua rede social, não foi você que postou. Mesmo que você tenha gravado o vídeo. É. Só que qual que é o problema do direito e da OAB? A gente não tem nenhuma decisão nesse sentido. Mas pode ser que no seu caso específico, a partir daí, tenha uma decisão que fale que também não pode. Ah, entendi. Ah, mas aí, Entendeu? pô, você não tem controle. É, mas aí depois você tira, pede pra tirar, só que se a outra pessoa já postou e passou pra outra e tá em vários canais, é igual viralizar. Ah, a pessoa até excluiu o vídeo do Instagram dela, mas se já tem outro postando e tá no Google e tá no YouTube, paciência, não tem como todo mundo tirar. Meu, eu vi que teve uns tempos atrás que saiu num jornal X de marketing, que a menina tinha ganhado um processo gigantesco porque tinham vazado as fotos dela do OnlyFans. Ah E, lá. tipo, é pago, né? Sim. E teoricamente não pode. E aí ela ganhou um processo gigantesco, mas mesmo assim não dava pra pagar tudo. Não E tinha tipo, os como- caras não conseguiam rastrear. É. Eu falei assim, cara, se os caras não conseguiram rastrear essa parada que deve ter rastreamento até na casa do caceta, tipo, meu, como que não... Tipo, qual que é o problema, né? Seria se viralizasse, não teria como você excluir tudo. Sim. Não tem teria como. você excluir tudo. Não tem como. E aí é uma coisa que você não tem controle, também não é culpa sua. E aí alguém vai ter que provar que foi você que fez aquilo intencionalmente. Mas, tipo, você vê num podcast agora, e eu te pergunto assim, Jéssica, pô, me fala a história mais maluca aí que já teve de sucessão de empresa, o maior desafio. Você pode compartilhar. Se foi ganho ou não. Ah, eu não posso falar. Não posso falar se foi ganho ou não. Mas Eu você pode falar da história. posso falar da história. O que eu posso usar? Tem como... Tudo no direito a gente usa a nosso favor. Então, eu quero contar uma história de um processo maluco, mais doido que eu ganhei. Eu vou falar aquilo de uma forma informativa. Tudo pra OAB, a gente tem que falar informativo. Então, eu não posso falar assim, ganhei essa ação aqui. Posso falar, gente, quando for um caso de sucessão empresarial, de segunda geração da família, vocês podem fazer isso, porque teve um caso que eu fiz dessa forma, fiz A, B e C, e aí eu consegui o resultado tal, porque eu fiz isso e aquilo. Explicando, sem mostrar, numa intenção informativa, eu posso. E aí, de forma não intencional, eu mostrei que eu obtive sucesso. Mas não Entendi. com a intenção de propaganda, com a intenção de informar. Aí dá pra gente usar a nosso favor. De Entendi. contar uma história, explicar uma situação, uma técnica, uma estratégia, pra ensinar outros advogados a fazer aquilo também. E aí o cliente vai ver, putz, ela faz isso aqui, quer dizer que ela consegue, quer dizer que ela é boa. Legal. Qual foi a história mais bizarra que você já teve? Agora eu fiquei curioso, né? Pô, agora eu quero saber. De todas. O que mais te marcou, assim, na tua carreira de sucessão, que você falou assim, meu, essa aqui vai ficar pro resto da minha vida? Olha, de sucessão. Porque a gente tá falando pra empresário, né? É. Eu espero que todos os empresários que estejam ouvindo tenham que passar por sucessão. E faça um planejamento sucessório, gente. Exato. Espero que seja na terceira, quarta, quinta geração. Fica aí pra todo mundo. Obviamente, aí vocês contratam a Jéssica, obviamente, pra fazer isso. Mas qual que foi a história que mais te marcou, assim? E que... Ou talvez a história que mais te marcou, tipo, alguma história que te deu vontade de seguir por esse caminho. Me conta, tipo... Eu quero saber... Pô, por que você faz isso? Por que a sucessão? Teve uma história que me marcou muito. Eu venho de uma empresa familiar, né? A família do meu pai, eles têm uma empresa e eles têm um problema sucessório, porque meu avô faleceu e ele não tinha feito planejamento sucessório. Casa de ferreiro, espeta de pau, né? Tem advogado na família, É mas isso. não faz planejamento sucessório. E aí, até hoje, a gente tem problema com essa sucessão. Mas você tava no Suítes ainda. Mas eu tava no Suítes ainda, a gente não tava formado. E a não tava... licença poética? Tem que colocar aqui que você tava no Suítes ainda. No Pô. Suítes ali no máximo, tentando aprender alguma coisa com o Harvey. Mas o que acontece? O que mais me marcou foi... Eu já tava nessa experiência, já tava vivendo uma sucessão de empresa familiar. E eu passei, até recentemente, tem aí rodando na mídia um caso muito parecido. E aí me tocou muito porque eu falei, cara, já passei por isso e dá pra evitar. O patriarca da família, o avô,
tinha 4 filhos, e ele já queria doar as cotas da empresa. Já estava na mão da maioria dos filhos, eles já estavam tocando a empresa. Todos os bens em vida, ele começou a doar, fazer as doações das cotas, dos imóveis, das terras, do gado. Fez toda a doação. Depois de 20 anos que ele começou, então durou, foi todo um processo para fazer essa doação. Ele já não tinha mais nada no nome. E aí, até recentemente, tem o caso de um médico que passou pela mesma coisa. Depois que ele tinha feito toda a doação, ele sofreu um AVC. Puta merda. E aí, ele ficou totalmente debilitado, precisando de cuidados diários. E eu posso contar porque é bem longe daqui. Eu acredito que não vai dar problema. Lucas, o que aconteceu? Ninguém, nenhum dos filhos, prestou nenhum tipo de auxílio pra ele, foi parar num asilo público. Puta que pariu. Ele não colocou na sucessão dele... quando eu entrei, foi assim... Tinha um outro advogado que a gente tinha uma parceria, ele começou e eu terminei. E como eram só doações, ele não queria fazer testamento, então ele não dispôs lá, tanto tem que ser reservado pro meu cuidado, se acontecer alguma coisa comigo, fulano é responsável. Nada disso foi feito. Então, depois que ele doou, depois que ele já estava tudo doado para não ter que pagar imposto, para se livrar de tributação, para se livrar de qualquer conflito familiar, ele ficou à míngua. Ninguém prestou auxílio, ninguém quis pagar enfermeira, ninguém quis pagar uma casa de idosos com qualidade de vida para ele, para ter os cuidados devidos. Abandonaram e colocaram ele num asilo público. E aquilo me marcou de uma forma, porque, tudo que eles tinham vinha desse patriarca. Claro. Tudo que eles construíram veio dele, inclusive as doações. E o dinheiro que eles estavam se mantendo era dele. Então, quando foram prestar esse cuidado, abandonaram dessa forma. E aí eu comecei a sempre, nos meus planejamentos sucessórios, pedir e mostrar a importância de ter essas cláusulas, de ter um testamento, de ter todo esse... Não só um testamento, mas cláusulas nas doações que precisa ter esse cuidado. Porque aí a pessoa tenta fazer uma doação em vida para resolver problemas, para não ter problema de sucessão, e aí fica abandonado. A pessoa que mais merecia, no final das contas, né? Exatamente. Cara, que louco. Muito, assim... Eu não achava que era nesse nível, de, tipo, abandonar. Nível. Abandonado. E aí saiu na mídia recentemente um caso de um médico que aconteceu a mesma coisa. Doou para as filhas o patrimônio e elas abandonaram. E, cara, teve um caso... Obviamente agora é público, né? Saiu lá, galera. Eu vi meio que por achismo, nem sei se é verdade, tá? Vi, tipo, TikTok. Que foi o do Cid Moreira agora, né? Também, esse caso. Que, tipo, parece que uma ex-mulher, tipo, eu não sei quem foi, que nem avisou os filhos que ele tava mal, um negócio assim, né? E aí depois, eu falei assim, cara, esse cara devia ter uma grana lascada. Acho que era 60 milhões de patrimônio, um negócio assim. E deserdou os filhos, né? E deserdou os filhos. Eu falei assim, tá, e aí, o que vai acontecer com toda essa grana agora, né? Vai acontecer o quê? E eu acredito que, tipo, grande parte, que a gente tava conversando aqui antes, grande parte dos problemas de sucessão são essas questões familiares. Sim. Que não tem nada a ver com a empresa, no final das contas. E que, de fato, elas vão, de alguma forma, impactar na empresa. Sim. Vamos falar um pouco disso, porque eu acho que, como a gente tava conversando até agora, né? Vamos mostrar que você sabe falar do assunto. Sim. Obviamente. Me fala um negócio, Jéssica. É muito comum em todas as empresas que vão fazer sucessão ter problemas de sucessão? Sim. E quais são os pontos que você fala assim, cara, esses aqui são os pontos que dão mais problema? Você assistiu aquela série da HBO, Succession? Não assisti, mas falaram que é muito boa. É muito boa. Aquilo lá representa exatamente como que é. A maioria dos patriarcas que criam uma empresa não treina os filhos para fazer a sucessão. Eles não querem tirar o controle. Principalmente aqui no interior. Então, assim, uma coisa que a gente conversa muito e sempre falo com os meus clientes... Só desculpa te cortar, mas, tipo, o cara acha que vai dar merda com o filho dele. Por que ele não passa? Ele não pensa que uma hora ele vai morrer. Entendi. Cara, que louco. É uma coisa muito doida, porque ele não pensa que uma hora ele vai ter que deixar na mão daquelas pessoas. E por que ele já não treina o filho? Por que ele já não ensina como faz? Já não fala quem que vai suceder? E aí tem uma parada, né, que também... Obviamente, vamos entrar num negócio mais emocional, mais profundo, que é... Meu, se eu passar agora, qual o motivo que meu filho vai ter de tipo, ficar comigo, né? E eu perco o controle. Como eu vou perder Sim. o controle? Eu sempre tive o controle financeiro da família, sempre fui o chefe, todo mundo respondia a mim, agora eu vou passar o controle?
Então, assim, sempre que a gente trabalha com sucessão, com família, é tudo muito emocional, Lucas. É tudo 100% emocional. A gente não lida só com a questão patrimonial. Isso é secundário. É muito a emoção. Ali dentro já tem uma rivalidade dos filhos. O pai dá mais controle para um do que para outro. Já tem essa rivalidade ali. Para quem que vai ficar as cotas, quem vai ficar majoritário, quem vai ser o presidente do conselho. Já tem essa rivalidade. E aí eu vejo muito que as pessoas falam pro advogado que é patrimonial, que é financeiro, mas quando você começa a conviver ali, você começa a analisar aquela família, é tudo emocional. É tudo uma questão de carência, de reconhecimento, de se sentir importante. Então, a sucessão e a família é você trabalhar com o ser humano mesmo. E o medo, né? Também. Eu acho que tem um medo, por exemplo, sei lá, como que eu vou falar pra uma pessoa que eu gosto tanto que eu não concordo com o que ela acha? Exato. E muitas vezes, sei lá, as decisões da empresa em si, estratégicas, que botam a empresa em xeque, são decisões que você teria que levar racionalmente, que você tá bom da emoção no meio, né? Cara, é complexo, né? É muito complexo. E aí o pai vai passar o controle pros filhos. Então agora eles vão tomar a decisão e eu não tenho mais a palavra final. Eu preciso passar o controle pro filho A e não pro filho B. Aí vai gerar um conflito ali. Então aí você começa a ter o conflito da sucessão antes do falecimento. E, você dentro das empresas, a pessoa, ela tá vendo que tem o filho A e o filho B e tal. Como que você percebe os funcionários da empresa quando tá acontecendo esse movimento de sucessão? Porque eu imagino que, assim, ainda assim que tenha os problemas das pessoas que estão envolvidas na sucessão, tem o problema cultural da empresa. Sim. Que é o filho tem uma outra cultura. E tem gente que vai gostar mais do filho do que do dono, e tem gente que vai gostar mais do dono do que do filho. Sim. Mas, naturalmente, só vai acontecer uma cultura do filho dentro das empresas depois que muitos funcionários mudarem. Então, você vai ter que fazer, de alguma forma, uma limpeza de alguns funcionários que não fazem sentido para a tua cultura. Ou eu tô muito errado? Não, é verdade, mas eu acho assim... O filho que eu vejo, nos tipos de empresa que eu vejo, que o filho cresceu junto com a empresa, ele começou de baixo, ele foi subindo, ele conhece todos os processos, ele sabe como funciona. Não assim, todo mundo ali tem uma carreira, uma progressão de carreira. Esse filho já veio na posição de destaque, de controle. Não cresceu junto com a empresa. Sim. Então, dificilmente ele vai conseguir liderar aqueles funcionários, porque eles não vão ver ele como uma autoridade. Aí, de fato, precisa renovar. Sim. Mas se esse filho cresceu junto com a empresa, veio de baixo, tem um relacionamento, consegue liderar, aí eles mudam de foco. Antes era o pai, agora é o filho, tudo bem. Ele cresceu aqui junto com a gente, ele conhece os processos, sabe as nossas dores, o que a gente precisa. Então, vamos junto com ele, vamos continuar aqui. Porque eu imagino que pro funcionário em si, ele vai ter o preferido de alguma forma, né? Tem. E ainda assim, vamos pegar assim, grandes empresas que estão nessa parte de sucessão. Eu vejo muito a CIMED, né? A CIMED tem um exemplo de sucessão que parece ser muito bem sucedido. Mas tem aquele negócio, né? O funcionário também vê esperança que a empresa vai continuar com o filho. Porque se for um filho que não tá muito afim da parada, coloca o emprego do cara em xeque. Sim. E como que você trabalha nessa troca cultural? Que, eu acho que é muito diferente, né? Tipo assim, o filho na hora que ele tá trabalhando na empresa em uma posição e, de fato, na hora que ele tá trabalhando para uma sucessão. Sim. Eu acho que são posições muito diferentes, né? Como que você vê dentro da empresa isso? Esse exemplo que você usou da CIMED é perfeito, porque ali a gente tinha uma geração boomer, uma geração no comando da empresa, que não era das redes sociais. Aí depois foi para uma geração Z. Eu acho que ele é geração Z, né? Não é millennial. Eu acho que tá entre as duas, não tá? Tá entre as duas ali numa transição. Então ele já veio da rede social, do engajamento, de parcerias com a Fini, de mostrar que a CIMED é muito além de medicamento. E fazer mudar as embalagens, procurar ouvir o público. Então a sucessão precisa das duas partes. Tanto quem vai passar, quanto quem vai receber. Então o pai ali estava aberto para ouvir as ideias do filho, para passar isso e para junto fazer essa transição de cultura na empresa. E o filho disposto vamos mudar aos poucos, vou respeitar quem veio, mas também você tá aberto ao novo, vou introduzir o novo. E aí a cultura da empresa, junto com eles, vai fazendo essa transição. Porque se é uma coisa muito rompida, assim, uma quebra muito brusca, por exemplo, o antigo dono da empresa, ele era completamente arcaico, completamente conservador, de repente vem um filho completamente liberal, de rede social, disso, daquilo.
Aí a empresa não acompanha. Cria uma confusão, né? Cria uma confusão e muitos funcionários vão querer sair. Ó, eu não pensava assim, seu pai não era assim, eu não quero mais. Se você vai fazendo junto com a empresa, os funcionários também aderirem a essa cultura, aí você consegue introduzir e aí fica muito mais forte. Porque eles falam, olha, a gente tá evoluindo junto com a empresa. É porque eu imagino até que assim, meu, se você tem um cara que vai fazer essa sucessão e ele breca muito quem chega, o cara que chega não quer chegar. Exato. Tipo, meu, por que eu vou ficar aqui? E isso é o maior problema que a gente tem de empresa familiar. Porque o pai não consegue dar o controle na mão do filho. Não consegue aceitar a cultura dele, as ideias, o que ele quer implantar. É porque eu imagino, vamos pegar dentro do dia a dia de uma empresa, o que isso pode causar, né? Pô, na hora que o cara vai ter, o menino vai ter uma ideia nova, vai colocar uma coisa nova, aí, pô, vai lá, faz por um mês, aí vem um outro e desautoriza tudo que foi feito. É, E aí, tipo, de fato ele nunca vai liderar sendo desautorizado com muita frequência. sim. Porque, pô, no dia a dia, e acontece isso, porque, pô, vai acontecendo no dia a dia, um vai deixando uma coisa, outro vai deixando outra coisa, vai deixando batido. É. E é completo. Tipo, é complexo a ponto de, tipo, meu, se você não olhar completo pra aquilo, pra um mapa inteiro da empresa, fica difícil, né, de fazer isso. Fica muito difícil, porque você tem que pensar que a sucessão não vai ser só, eu vou passar aqui as cotas pro meu filho e acabou, é isso aí, fiz o planejamento sucessório. É toda uma cultura da empresa. Você tá passando. São gerações diferentes. Às vezes tem um conflito geracional ali. E aí, às vezes, a pessoa quer colocar uma novidade, uma coisa diferente. Mas eu ainda tô vivo, ainda tô aqui, eu quero que mantenha. Então, vamos fazer uma transição mais devagar dessa cultura, vamos introduzindo aos poucos, mas vai aceitando a troca de liderança. Porque se for uma coisa muito brusca, por exemplo, a pessoa não faz uma sucessão, falece, até fazer o inventário, aquele caixa da empresa tá travado. Sim, Como é que estão aqueles funcionários, sem saber se essa empresa vai continuar, se vai quebrar, se não vai, sim. se vai liberar esse caixa, se não vai. Então, você cria uma instabilidade, uma insegurança. Se eles estão vendo que isso já está sendo passado, que está harmonizando, que vai continuar, os funcionários ficam confiantes, seguros e vão fazer a transição junto. Não, e até assim, pô, a gente tá falando muito do contexto de sucessão, né? Mas até a gente pegar quem presta serviços, que é muito o caso de quem vai no Papo de Boteco. Pô, eu presto Sim. um serviço de marketing. Eu presto um serviço de sucessão, que é um assunto que, meu, não se falava tanto, com tanta frequência, com tanto conteúdo quanto fala hoje, né? Sim. Porque antes os caras passavam pro filho, beleza, faz aí, pô. Se vira aí. A Só que empresa ag- fechava. Só que agora a gente fala de um filho que vem numa geração que o cara é uma máquina já. É outra parada, é outra frequência, outro movimento, né? É muito diferente tudo. Sim. E aí a gente pega até pra quem presta esses serviços, que são serviços, né, relativamente novos, o cara tem dificuldade de vender pro cara que é dono de uma empresa muito arcaica. Sim. E eu imagino que, meu, até você, muitos caras devem duvidar, tipo assim, pô, por que eu vou fazer isso? Muitos veem que eu sou mulher, tenho cara de nova, apesar de eu ter 30 anos. O que eu uso? Por bem ou por mal, eu sei que muitos ainda têm aquela cultura machista. É novinha, o que você entende disso? O que você sabe? Uhum. Eu levo meu sócio é meu marido, né? Mas ele é meu sócio. Eu levo junto e já dá outro atendimento, já dá outra cara. Assim, é errado, eu sei, não queria que isso acontecesse, mas como eu trabalho com esse público, eu preciso me adaptar. Até que isso mude, eu preciso entrar nesse mercado. Então, o meu sócio indo junto comigo, eu já sou atendida de outro jeito. Que louco. É muito louco. Cara, eu tenho um amigo que ele é representante comercial. Representante comercial vive uma vida assim, né? Eu não queria ser representante comercial neste momento. Mas ele falava pra mim assim, ó, que, meu, na hora que eu vou conversar com o cara dono de uma empresa, pô, um mercado mais antigo, ele vende produtos de alimento, tipo, molho de tomate, essas paradas. Uhum. E aí ele falou assim, ó, na hora que eu vou numa empresa que é muito antiga, ele falou assim, ó, até a marca da camiseta que eu vou conta. Tudo conta. E aí ele tem marcas diferentes, porque uma vez eu perguntei assim pra ele, cara, onde você compra camisa social? Ele falou assim, ó, depende. Eu falei, como assim depende, velho? Ele falou assim, eu compro Lacoste pra tal coisa, eu compro Brooksfield pra atingir o público mais velho, Sim. Lacoste pra um cara que tem ali seus 30, 40 anos, e às vezes eu vou de camiseta se o dono é muito novo. E eu falei assim, caraca, velho, mas será que isso é só coisa da tua cabeça ou impacta mesmo? Impacta. E ele falou assim, ó, impacta. Ele falou assim, tanto que pro cara mais antigo, eu vou de sapato social, eu vou de roupa social. Por mais que eu seja um representante, eu possa ir com o uniforme da empresa, mas eu priorizo isso. Sim. E você falando isso confirma muito essa tese de que, meu, dependendo do que para quem você vai falar, né? E aí a gente traz muito para esses serviços, vou dar o exemplo da minha área, pô, de marketing digital.
São métricas novas, é um jeito novo de ver negócio, é um jeito que você consegue controlar muito mais o negócio do que você Sim. controlava, tipo, meu, o cara só vai ver o balancete final. Não, agora você sabe o quanto que você paga pra ter um cliente. É. E, tipo, é difícil você falar isso pra um cara que tem uma empresa mais antiga, porque ele olha tudo isso como um custo eterno. Sim. Nossa, mas eu vou investir R$ 1.000 lá no Google. E ele acha que não vai virar nada, E né? ele acha que vai virar nada. E mesmo vendo o resultado, e isso que eu acho que é uma coisa, principalmente a dificuldade de quem trabalha com gestão e marketing dessas empresas mais novas, que é, mesmo o cara vendo o retorno, mesmo o cara vendo o resultado, ele se apega em uma coisa só, o custo que ele teve. Sim. Obviamente, pô, se eu quiser um custo fixo, o cara tem que olhar pra ver se aquilo dá retorno ou não. Mas mesmo dando retorno, ele olha pro custo. É. Ele não vê, tipo, a oportunidade que isso traz pra ele não vê a visibilidade que traz pra ele, porque eu acho que é pouco palpável. Não vê como investimento. Exato, exato. E aí eu te pergunto isso, meu, você deu o exemplo do teu marido, né? Mas como driblar isso? Tipo, pelo menos na tua área, como você dribla isso além do teu marido e com você, do teu sócio e com você? Como que você vai driblando isso pra falar, tentar ensinar você tem que ensinar pro cara? Como que é a parada? Tipo, você tem que sentar com ele e meio que dar uma aula pra ele, por que que você precisa de sucessão? Dependendo do tipo de geração que eu vou lidar, eu também tenho que trabalhar qual dor que eu vou usar. Então, se eu estiver trabalhando com os boomers, que são nossos pais, 60, 70 anos, eu vou usar a dor do que ele vai economizar. Você vai economizar X de imposto, você vai fazer... Porque o que eles prezam muito? Ah, a família unida, tanto de dinheiro que eu vou economizar. Então, você vai economizar X de imposto, sua família não vai brigar, não vai cada um para um lado, você vai permanecer todo mundo unido. Ah, se você tem um filho de outra esposa, de outro casamento, você consegue manter tudo certinho, sem uma briga futura, consegue manter o seu legado, seu nome vai permanecer, sua empresa não vai acabar junto com você, você consegue manter esse legado. Se eu vou falar para um millennial, que já é minha geração, 30, 40 anos, eu já vou falar, olha, você tem tanto de economia, você vai conseguir reverter isso em lucro porque você vai fazer XYZ com custo A, mas depois você consegue recuperar isso. Lá na frente você economiza, você vai dar mais segurança, você consegue fazer tal aplicação com esse dinheiro que você vai economizar. Geração Z, eu já acredito que é assim, ó. Se você fizer esse planejamento... Porque o que a geração Z tem que eu enfrento muito ali quando eles vão fazer planejamento sucessório? Porque é uma geração que pensa mais nisso, que tem mais acesso a essa informação. Diferente dos boomers, dos millennials, eles têm mais acesso a essa informação. Então, eles procuram mais esse conhecimento. Então, aí, o que a gente usa? Você vai ficar tranquilo com as suas questões existenciais, mais do que patrimonial. Porque, ao invés de eles quererem investir num testamento para proteger uma futura empresa, eles já preferem, eu quero investir num testamento porque eu não quero ficar ligado ao aparelho se eu morrer. Eu quero ser doador de órgão. Eu quero passar o meu patrimônio, quero ter meu cachorro, ficar certeza que meu cachorro vai ficar protegido, vai ter um curador. Mas essas questões. Então, pensar quando for falar com as gerações, qual é a dor e o desejo delas. Cara, e é doido isso, né? Porque, pô, todas as coisas que você tá falando que faz muito sentido pra mim, agora reparando como funciona a dinâmica da rede social, né? Esses dias eu vi um vídeo do menino, isso era uma coisa que eu acreditava muito, mas eu não falava. E aí eu percebi que muita gente começou a também falar sobre isso. Que é, eu nunca acreditei, pô, eu tenho 27 anos, eu tô na Z, eu acho, entre Z e... 27, você nasceu em 97. 97. Eu acho que eu tô na Z. Eu acho que, se eu não me engano, começa a Z 97, 96, não sei qual que é. Bom, enfim, eu tô no meio das duas aí. Tá no Tô no intermediário. intermediário. E aí, tipo assim, ó, qual que era uma parada que eu sempre acreditei na minha vida? Meu, sei lá, até os meus 30 anos, eu não tenho que guardar dinheiro. Eu vou investir tudo em conhecimento, em tudo em mim, porque, tipo assim, qual que era a conta básica que eu fazia? Tá, se eu investir tudo em mim até os meus 30 anos, a chance de eu ter um salário de 10, 20 mil reais é muito maior. Agora, se o cara guardar dinheiro dos 20 até o 30, ele vai ter, sei lá, no máximo 100 mil reais. Sim. E ele vai continuar com o mesmo salário de 5 pro resto da vida. Aham. Era essa a conta que eu fazia. Mas eu não falava, porque eu era julgado até o fim da minha vida, né? Porra, porque eu ando com pessoas mais velhas que eu. E aí os caras, não, você é louco. Tem que guardar dinheiro, tem que fazer não sei o quê. Não, beleza, mas, tipo, tá, se eu tenho dinheiro pra sobreviver, se a gente for pegar, tipo, a pirâmide de Maslow lá, se eu tenho dinheiro pra ter uma privada pra ir no banheiro, tenho comida, sei lá, dá pra eu viver, ir na academia, fazer coisas básicas hoje, pro nosso dia a dia, pô, foda-se o resto, né? Não vou investir na bolsa de valores. Quero ir viajar com esse dinheiro. Sei lá, pô, eu quero fazer um intercâmbio. Sei lá, eu quero fazer um curso de 20 mil reais.
Sabe? E, pô, aí eu vi um menino esses dias falar e eu falei assim, cara, a geração Z tem muito mais consciência disso que, tipo, velho, eu vou investir em mim, eu vou investir Sim. no meu conhecimento, eu vou investir em ser foda, É, do que, tipo, vou ficar guardando dinheiro. Tanto que você pega, pô, vamos pegar um primo rico da vida. Quem que é o maior público do primo rico? É o cara de 30, 40 anos. sim. Que nunca guardou dinheiro na vida e agora precisa economizar. Pra É. ter alguma coisa investida e ver se vai ter alguma segurança lá na frente. Porque a gente foi iludido. A geração millennial, que eu sou de 94, a gente foi iludido. Por quê? A gente vem... Os nossos pais são boomers que falaram assim, 30 anos eu já tinha 5 filhos, criado uma casa, um carro e um terreno lá que da tua avó me deu. É isso aí. Agora, a nossa geração, a gente não tem casa, a gente não tem carro, a gente não tem filho, porque a gente não tem dinheiro pra ter filho, ou fica desesperado se tem, aquela E é caro loucura. pra cacete, É né? caro pra cacete, muito Na caro tua ter vez filho. é caro pra caramba. Na época dos nossos pais, eles já tinham um carro, 5 filhos, uma casa. Na nossa vez é tudo caro. Um azeite a gente tem que parcelar. A competição é o triplo. É, aí a gente fica com aquela coisa. Putz, eu quero investir em mim, quero pagar um curso de 20 mil reais, quero investir, quero viajar, mas eu também não tenho um carro, uma casa. E aí, muito menos dinheiro pra guardar. É. Aí a gente vai tentar fazer um curso ali do Primo Rico pra investir, ao mesmo tempo fazer um consórcio de uma casa. A gente tá naquele conflito. Aí eu vi esse vídeo me chamou muita atenção. Eu falei, cara. Tipo, é um menino muito bem sucedido hoje que fez Aham. esse vídeo, né? E ele falou assim: Meu, se você não tiver mais de 100 mil reais de patrimônio, você tem que investir tudo em conhecimento. Senão você não vai pegar 100 mil reais. Você não vai ter 100 mil reais. É, E aí, até uma das coisas, né, que a gente fala muito, cara, pô, por que o Papo de Boteca existe? Porque, meu, ali tem pessoas que provavelmente no outro dia podem te dar a chance de você ter os 100 mil reais. sim. Porque é uma coisa que vale muito mais dinheiro do que os 100 reais que o cara paga no ingresso. Um insight que a gente tem no Papo de Boteco já vale todo o investimento. Ou um contato de uma pessoa que você tem lá dentro. É, E, tipo, a galera não via tanto valor nisso. Eu percebo até das gerações, pô, você pega. Até eu imagino que você deve ter muito contato com isso dentro de uma sucessão, que é normalmente o cara mais antigo. Meu, o negócio dele é muito grande porque na época não tinha muitas empresas. sim. Todos os negócios que ele fez foi meio de contato. E tipo assim, pô, tanto que muitos negócios muito grandes dependem de uma ou duas empresas ser cliente. Se uma delas sai, dá merda. É. Muitos não têm Fudeu. faculdade. Foram fazer faculdade com 30, 40 anos. Exato, aí eu acho que assim, pô, beleza. Só que hoje, com o tanto de gente que tem, com o tanto de gente que tem olhando pra isso, não é tão fácil você fazer contato assim. Não. Não é porque, mesmo na hora que eu vou lá pra pegar a indicação de um cara pra ele me indicar, sei lá, da vida, tem 20 que faz a mesma coisa que eu, É. que ele vai indicar. E eu acho que você deve ter muito contato com isso, que era uma geração antes que olhava muito pro contato, pro networking, Sim. pra ter uma rede de relacionamento. E hoje é uma geração mais jovem que eu sei fazer a parada dar certo sem precisar disso, mas eu sei outros métodos. Como que é o choque disso aqui de método de trabalhar mesmo, que você percebe nessa sucessão? Tipo, de método de trabalho. Tipo assim, Sim. pô, porque o cara mais novo, ele sabe fazer coisas que o cara mais velho não sabe. Mas ele não tem a experiência que o cara mais velho tem. Mas ele questiona o que o cara mais velho faz. Sim. E como que fica esse embate? É uma coisa muito... Nossa, você falou uma coisa assim que eu vejo muito. A pessoa mais velha, ela tem ali na empresa... Assim, você tem que ficar lá dentro 8 horas. Independente do que você tá fazendo, você tem que ficar ali 8 horas e trabalhar. A geração mais jovem, às vezes em 4 horas, ela soluciona o problema. Meu, você já trabalhou híbrido? Nossa. Eu tô nessa pegada agora, velho. Eu falei pra eles, eu falei assim, gente, todo ser humano merece trabalhar híbrido. É Que bom, né? Meu, é outro foco, é Sim. outra pegada, é outra história. É outra história. Eu falo assim, ó, trabalhar 4 horas na minha casa, parece que eu rendo 300 vezes mais. É uma coisa completamente maluca Porque, isso, meu, eu né? chego na empresa, é todo mundo me chamando. Eu não fico um minuto parado. Não rende. Aí um me chama pra fazer uma coisa que eu nem precisava me chamar, dá pra resolver uma mensagem. O outro me chama e dá pra resolver no e-mail. Ah, não, mas vamos fazer uma reunião. Beleza. Pô, dá pra ter me mandar uma mensagem na reunião. Dava pra ser um um e-mail. áudio. Um áudio resolveria. Agora eu tenho um negócio no meu WhatsApp que traduz áudio. Nossa. Eu pego o áudio, mando e ele manda em texto. Isso é sensacional. Acabou, porra. É. Já era, é isso aí. Agora é isso que eu faço. E, meu, eu falo assim, eu acho que a empresa inteira, obviamente algumas funções da empresa não tem como, mas grande parte da empresa seria muito mais produtivo com isso. Muito mais. Só que como que você fala isso pra um cara mais velho? Não aceita de jeito nenhum. Se não tá lá dentro da empresa, não tá trabalhando. E tá aí, como você resolve essa treta no meio termo? Aí a gente vai fazendo aquela progressão, aquela mudança gradativa.
olha, vamos colocar de teste, vamos ver como funciona, vamos ver se produz o mesmo tanto, vamos medir em produtividade ao invés de medir em tempo, vamos fazer esse teste, coloca uma equipe X só para fazer híbrido para testar por um mês e vai fazendo esse teste para sentir se agrada, se é produtivo, antes estava rendendo 2x. No híbrido, aí já rendeu 4x, olha como rendeu mais. Porque agora a gente tem aquele movimento de trabalhar 4 dias por semana, só de dias úteis, Sim, né? sim. E as empresas rendem muito mais. Olha, uma das coisas que eu falei isso, numa reunião de sócios lá da empresa, uma vez eu falei assim pra eles, gente, eu dou mais receita pra empresa fora da empresa do que dentro. Não tem distração, você tá na sua casa, você tá mais confortável. E às vezes, pô, sei lá, eu tô aqui num podcast. Pô, tô trocando a maior ideia com você. Você me deu uma porrada de insight que eu não tinha nem pensado. Que aí você já vai aplicar. Quanto que isso vai me retornar em dinheiro lá? É. Essa parada que a gente não mede, entendeu? Às vezes, pô, Sim. sei lá, eu vou num evento. Porque tem essa, né? Gerente é convidado pra evento a cada 2 dias. Aí você tem que ir pra fazer a de bonito. É. Mas, pô, beleza, você vai. Mas é um cara que você conhece num evento que te dá uma oportunidade de falar assim, meu, eu sei como resolver tua treta aí. Sim. Ou você, igual no Papo de Boteco que eu fui, eu fiz uma pergunta pra você e pra Ingrid, né? Vocês me responderam, me deram um insight no meu lançamento que meu faturamento dobrou. Por um Olha isso. insight. Já pagou meu investimento, assim, 100 vezes. Tem que ir no próximo, então. Tem que ir no próximo? Tem que ir no próximo. Vai estar disponível dia 6 de novembro? Vou. Então, bom, obviamente vocês que estão ouvindo esse podcast, Sim. vocês vão ter um desconto. Vou colocar um link com desconto, mas eu te mando um com desconto. Eu quero com desconto. Vou mandar que a gente tá nos últimos convites. Mas justamente eu acho que é isso que muda o jogo. É um insight, é um contato que você faz. É uma coisa. Eu lembro uma vez que eu fui num evento que chama First Day, é do Joel J, do Caio Carneiro e do Flávio Augusto. E aí eu fui com o Diego, na época que eu trabalhava com ele, que era jogador de futebol. E aí a gente foi no evento e a primeira coisa que o Joel falou, a primeira fala dele foi assim, ó. Vocês estão aqui, vocês estão pagando 25 mil, acho que era o dia. Vocês estão pagando 25 mil pra estar aqui em um dia e não é tudo que vocês vão pegar. Mas às vezes é um insight que vocês vão pegar que vai mudar o teu jogo inteiro. Exatamente. Eu não acreditava nisso até alguém falar. Eu achava que eu tinha que anotar do começo ao fim. Eu preciso lembrar de tudo. Se eu não lembrar de tudo, moeu a paçoca. É igual ler livro, né? É. Tipo, eu tenho um menino que trabalha comigo que ele fala assim, eu gosto de ler livro concentrado. Tipo, eu tenho que ler alto, eu tenho que fazer resumo, eu tenho que não sei o quê. Nossa. E porque ele acha que ele tem que consumir o livro inteiro. E, não. Não tem como. E se você lê o livro pela segunda vez, é diferente da primeira Completamente interpretação, né? diferente. Pô, Jéssica, tem muita coisa na cabeça já que você colocou aqui que, pra mim vai mudar a minha vida a partir de daqui a pouco. Ai, que bom, que legal. Não, são coisas que eu não prestava atenção e que começaram a fazer sentido justamente porque você disse isso. Voltando pro cara que é o advogado lá que quer se posicionar, hoje, se você pudesse dar uma sugestão pra ele, a gente falou muito de driblar essas gerações antigas pra tentar trazer novos negócios. Quais sugestões você daria pro cara que tá começando pra trazer mais negócios de fato pra ele, pra fazer mais relacionamento, pra ir num evento e, o que o cara tem que pensar, como que ele tem que ir, com qual cabeça que você vê que ele tem que ir pra se desenvolver nesse sentido? São 3 pontos que eu acho que são muito importantes. O primeiro é fazer network, mas não network de ficar só chegar pro cara e ficar falando do seu negócio, falando de você, aquele cara chato, maçante, que só fica falando dele, que ninguém aguenta. Eu acho que o networking é aquele que você mostra seu valor. A pessoa tá falando do negócio dela, você vai lá e dá um insight pra ela. Putz, aquela pessoa nunca vai esquecer de você. E o que ela puder, aquele sentimento de retribuição que o ser humano tem, ela vai querer retribuir. Então, ser útil pras pessoas, demonstrar interesse, ouvir, isso é o verdadeiro network, que eu acho que o advogado precisa fazer. E Sertãozinho estava extremamente carente de eventos disso. A região tá carente de eventos de network. Então, eu acho o Papo de Boteco muito válido. E acho que para advogado sair da bolha do jurídico, só advogado... Porque tem empresários de todos os ramos. E eles podem lá ser interno, né? Pensa que legal. Gente, o que deixa vocês mais sérios e mais chatos é o terno, porra. Tirou o terno até pra fazer piada. Pô, maravilhoso, velho. Mas esse negócio de evento que você falou faz muito sentido. O que mais que você acha que faz sentido pra pessoa que tá começando? Além dos eventos, além de fazer esse networking? Aparecer no Instagram, nas redes sociais. Tem que botar a cara. Se arrisca, faz, aparece, investe. Mas eu não sei, eu tenho vergonha. Então escreve texto, coloca uma foto sua, aparece. E o terceiro ponto é procurar profissionais especialistas. A gente bate tanto que advogado tem que ser especialista. Se a gente vai fazer uma cirurgia do coração, a gente vai preferir ir num médico cardiologista ou num clínico geral?
Eu não me arrisco, eu quero ir no cardiologista. A gente fala tanto isso no direito, vai no especialista em sucessão, vai no especialista em previdenciário, em tributário. Então, eu acho que nós, se a gente quer investir no marketing, a gente quer aparecer de uma forma correta, procurar profissionais que são especialistas nisso, que vai te ensinar o caminho, como fazer um verdadeiro posicionamento de mercado, como postar da forma correta, como editar um vídeo, como fazer um Reels que chama atenção, uma copy efetiva. Procurar profissionais especialistas. Não achar que a gente tem que ser bom em tudo e fazer tudo e aprender tudo. É impossível. Exato. Delegar. Vou passar isso aqui para quem entende. Vou passar minha arte para quem entende. Vou contratar um profissional que vai me ensinar a posicionar no mercado. Eu acho que a gente precisa começar a querer descentralizar um pouco e procurar os profissionais que sabem fazer. Sim, e um ponto que você colocou que eu complemento sempre desse olhar, sabe? Que eu acho que assim, pô, você tem que ser generalista no sentido de eu entendo se tá bom ou se tá ruim o que tá acontecendo. E especialista para ser o seu diferencial. Sim. Então, pô, até a galera de RH chama isso de profissional T-shaped, né? Que monta um T, assim, pô. Você sabe várias coisas generalistas e você é especialista em uma coisa. Sim. E o advogado tem muito isso. É. Né? E, ô, Jéssica, porra, eu não sei como eu vou te fazer essa pergunta pra ser menos dar o ouro pra pessoa, né? Porque eu acho que não tem uma receita de bolo, assim, disso. Boas práticas pro cara chegar e já entrar bem posicionado, assim, na tua visão, no mercado. Quais seriam as boas práticas? Você pode entregar o ouro, mas é porque, tipo, é difícil eu falar pra pessoa achando... Não quero que as pessoas achem que existe uma receita de bolo pra isso. Mas como que você vê, na tua visão, que é estar bem posicionado desde o momento do dia zero lá? Eu acredito que seja falar numa linguagem simples com o cliente. E saber conversar com as pessoas, fazer network, porque a partir do momento que você sabe conversar, sabe se posicionar, fica fácil com você conversar com um juiz, com outro colega advogado, com um cliente, com um promotor, fazer um network, criar relacionamento. Então, aprender a conversar. É por isso que eu bato muito na tecla da oratória. Eu acho que saber conversar, saber falar e chamar atenção e ser atrativo e criar conexão e saber demonstrar a sua ideia, ser sucinto quando necessário, sem usar o juridiquês. Você saber falar, saber se expressar é a primeira coisa que o advogado, quando sai da faculdade, precisa procurar. Cara, eu acho que... Ouro entregue. Eu tenho essa impressão, principalmente dentro da faculdade. Quando eu tava na faculdade, eu percebia muito isso, que é ninguém se importa com networking. Ninguém se importa. E tipo assim, ninguém se importa que o cara que tá na tua sala, na hora que você se formar, é o cara que você tem que fazer networking. Exato. E aí, aquele cara que fica no fundão, que conversa com todo mundo, às vezes se dá melhor do que o que senta na frente e tira 10. Exato. Não, normalmente é assim. Exatamente. Normalmente é assim. Eu era um cara que vivia... Eu não sei... Aí eu vou perguntar pra você também, mas eu era um cara muito que vivia entre todas as tribos. Na hora da sala eu tava meio que perto do nerd, na hora do intervalo eu queria estar perto do fundão, era resenha, né? Já fazia o network. Exato. Como que você era na época da faculdade? Eu era no meio. meio. Era no meião ali, às vezes pro fundo, dava uma conversada, mas também gostava de prestar atenção nas matérias que eu gostava. Mas uma coisa que eu sempre percebi nos alunos do fundão, e uma coisa que na faculdade eu não tinha essa habilidade, é o quanto eles conseguiam ter isso. De se relacionar com todos os grupos, de conversar com todo mundo, de todos os estilos. E eles conseguiam ter essa habilidade. Eu falei, putz, isso é uma coisa que eu tenho que desenvolver. Porque eu acho que assim, tem gente que nasce. Mas muita gente fala, não, eu não sei, eu sou tímido, eu sou introvertido. É uma habilidade treinável. Você não acha que é uma habilidade treinável? Não, tenho certeza absoluta. E eu acho que assim, mesmo quem nasce com a facilidade de... Não acho que também é um dom, mas com a facilidade de ter, se treinado fica melhor. Foi uma das coisas que a gente falou, que eu falei com o Renan, lá da VoxU. Sim. E eu falei pro Renan, falei assim, Renan, cara, eu não tenho problema em falar em público. Eu fiz VoxU com 17 anos. Que legal. Faz 10 anos que eu fiz VoxU. Eu fui a primeira turma antes de virar franquia. Você já teve esse insight antes de entrar na faculdade? Na verdade, eu era, sei lá, eu me sentia meio tímido mesmo, sabe? Tipo, eu sou zero tímido, mas pra falar pra galera, eu me sentia muito tímido. E a gente percebe que pro celular é mais difícil do que pra 100 pessoas. Tem muita gente que fala isso, chegou o celular, eu travo. Não, no papo de boteco... Hoje eu me sinto em casa nos dois. Me sinto tanto pra câmera quanto me sinto à vontade, né? Mas no papo de boteco pra mim é muito mais gostoso. Porque principalmente você sabe a reação da pessoa. Então, tipo, você fica ali... Ah, a galera gostou disso. Não gostaram tanto disso. Fiz uma piada, ninguém riu, que bosta. Vou tentar outra. E aí você vai encontrando, né, essas técnicas. Justamente a oratória te ensina muito isso. Mas
eu tenho quase certeza que qualquer pessoa pode desenvolver isso, desde que ela esteja, de fato, comprometida em ter isso. E é um puto exercício de autoconhecimento, né? É. Terapia e oratória faz bem pra todo mundo. Exatamente, concordo plenamente. Jéssica, estamos chegando no final aqui. Muito obrigado. Precisamos marcar mais um episódio que eu quero saber. Eu tô mais curioso do que nunca. Adorei, pode muitas contar coisas. comigo. Obviamente, a gente traz agora uma pessoa que tá passando pela sucessão com vários problemas pra conversar aqui. Fala, e aí, qual que é a tua treta aqui? Fala aqui, só pra gente pegar fogo o episódio, né? Mas, Jéssica, muito obrigado. Deixa tuas redes sociais aí, deixa um recado pro pessoal que tá ouvindo esse episódio. E, obviamente, faça um convite pra eles irem pra próxima edição do Papo de Boteco, né? Claro, pode deixar. Lucas, muito obrigada mais uma vez pelo convite, foi um prazer. Isso. E fico esperando aí o Pinga Fogo Papo de Boteco. Exatamente. Gente, eu queria agradecer a todos que estiveram aqui com a gente hoje. Fico muito feliz da gente poder bater esse papo sobre o marketing para advogados, sucessão. Meu recado para vocês é: invistam em comunicação e network. Papo de Boteco é um evento que dá para você ter um insight que vai mudar completamente seu negócio, ou para conhecer pessoas que vão alavancar sua carreira e realmente faz diferença. Às vezes você acha que não conhece ninguém, vai ficar tímido, mas lá tá todo mundo aberto e no mesmo objetivo. É muito legal. Recomendo fortemente que vocês estejam lá. Vou querer meu ingresso. Com certeza. E olha, o melhor de tudo é que você pode conhecer gente, aprender coisa nova e bebendo. E comendo. E tomando um Borelli ainda, né? Nossa, pra sensacional. Ficar perfeito. Comendo, bebendo e tomando um Borelli. Bom, galera, pra você que tá assistindo, te vejo semana que vem no Papo de Boteco, caso você tá vendo esse episódio depois do Papo de Boteco. Bom, siga as nossas redes sociais pra saber da próxima edição, pra saber as próximas cidades que a gente vai andar, porque tem coisa nova aí, não vai ser só em Sertãozinho. Mas eu espero vocês nas próximas edições e vocês vão ser muito bem-vindos ao Papo de Boteco. Valeu!